Olá a todos. Meu nome é Mariana, sou consultora editorial da Editora Capulana, e a gente está aqui em mais uma dessas atividades que a gente está chamando do Capulana em Casa, que é para ajudar um pouco todo mundo nesse momento de quarentena. Eu estou aqui com os criadores da obra Ovelha Colorida, que é um livro infantil que a gente lançou, que a Capulana lançou entre o ano passado e esse ano. E eu vou apresentar rapidamente, os três estão aqui, a gente vai ter um bate-papo, uma conversa, uma entrevista com eles aqui. Espero que possa ser interessante para todo mundo. Então, eu tenho aqui a Carolina Portela, né, que na tela está à minha esquerda aqui, que é autora do livro, autora do texto do livro. Carolina Portela é atriz e arte educadora pelo Programa Vocacional da Prefeitura de São Paulo. Ela ministra oficinas de práticas cênicas, é atriz do coletivo de teatro da Neura e exerce atividades como gestora e professora de teatro no Espaço N de Arte e Cultura. Aí embaixo de mim eu tenho a Mariana Hormens, que é atriz, arte educadora, musicista, pesquisadora e fotógrafa. Ela, inclusive, fez as fotografias que estão no livro Ovelha Colorida. Dá uma mostradinha aí no livro, Mário, como é aí. O livro ele é feito com ilustrações do Felipe, que eu já apresento, e sobre fotografias tiradas pela Mariana Hormens. A Mariana é doutoranda em artes da cena na Unicamp, pesquisa teatro, dança e manifestações populares em Moçambique e Senegal, ministra oficinas, cursos e workshops, é atriz no grupo Desembargadores do Furgão e musicista no grupo musical Samba de Dandara. E aqui na minha diagonal eu tenho o Felipe Tognoli, que é ilustrador, palhaço e arte educador. Ele foi quem ilustrou, né, sobre as fotografias da Mariana, e participa de projetos envolvendo o universo lúdico das crianças, organiza e ministra oficinas em diversos espaços culturais e é mediador em exposições em museus e organizações culturais. O Felipe também é ilustrador de outro livro infantil nosso, que é o livro Ilha, do autor Marcelo Jucá, que também vale dar uma conferida, tá bom? Agora eu vou pedir um pouquinho para a Carol, que escreveu o texto do livro, para ela falar brevemente do que se trata o Ovelha Colorida. Vou tentar ser sucinta nessas trajetórias que estamos, mas a ideia, primeiro, boa noite. A ideia do livro existiu em 2016, então nesses 4 anos aí a gente está com esse projeto, mas no final do ano passado a gente conseguiu publicar. Mas é uma ideia de uma personagem que é colorida e através das cores, os espaços que ela permeia, ela enfrenta uma resistência por estar em fotografias branco e preto. Então, através das cores dela, a gente tenta trabalhar com a ideia da inclusão, e a inclusão de vários temas. Então, de um jeito sucinto, seria isso. Entendi. Ótimo, então. Então, eu preparei algumas perguntas aqui. A gente vai conversar um pouco, fiquem à vontade para responderem quem quiser responder e ir se completando. Eu vou começar com uma pergunta bem clássica, que é como foi a criação dessa personagem, a colorida, que é essa ovelha nesse mundo preto e branco? Como que foi o processo de construção dessa personagem? Foi uma construção conjunta de vocês três? Ou foi mais a Carolina que fez o texto e pensou? Ou foi mais o Felipe, por exemplo, que já tinha a ideia da imagem da personagem? Como que aconteceu isso? E aí, Fê? Acho que a parte da boa noite, né? Falando de vocês. É que a gente já deu boa noite, tá, pessoal? Mas assim, a parte da criação dela foi meio que, acho que foi amor à primeira vista, né, Carol e Mari? Elas mandaram uma imagem, eu desenhei a primeira assim, um teste, sabe? Vou testar. E fiz e ficou assim, ficou aquela personagem com aquelas cores. Ficou até eu tinha rascunhado várias outras coisas, pensando nela de repente mais finalizada, uma coisa aquarela de repente, mas eu fiz no digital, fiz só um teste em cima da fotografia e aí elas falaram que gostaram e acho que elas gostaram.
Acho que a parte legal, assim, é que tanto a fotografia quanto a ilustração é mérito completamente deles. Eu tive a ideia do texto e aí eu escrevi a história, eu peguei a imagem do Google só para dar uma graça, mas quando eu mandei para o Fê, eu falei assim, Fê, eu tenho essa história. Eu falei, mas meu, é uma criação sua. E na minha cabeça ela teria todas as cores. Então quando o Fê, ele devolve a ovelha com 3 cores principais, que é o azul, o verde e o laranja, eu amei, porque eu acho que saiu desse conceito de precisar necessariamente ter todas as cores, né? Eu acho que dado o contexto que ela é uma fotografia branco e preto, qualquer corzinha ali já seria bastante diferencial, assim. Então, ele ter focado nessas 3 cores, eu achei que super deu samba, mas eu acho que o mérito de criação é completamente deles. Eu fiquei com a parte textual, graças a já, mas com eles a criação. E a criação da personagem da história, como que foi? De onde surgiu para você, Carolina? Surgiu, foi um desafio. Eu gosto de falar que é um desafio porque eu sou atriz e arte educadora. Nunca pensei que eu lançaria um livro. Acho que talvez a Mari é pesquisadora e o Fê é ilustrador, mas dentro desse contexto literário, assim, eu trabalho como mediador. Então, ter um livro é muito inovador, assim. Mas surgiu como uma proposta de falar como que foi a minha infância ou como que foi a minha criança interior dentro de uma aceitação de ser diferente, assim. Eu nunca fui uma menina que foi muito ligada à boneca necessariamente, eu nunca fui uma menina que tinha o estereótipo como a sociedade como um todo às vezes dita, né, como uma menina deve brincar, agir, pensar, falar. Então eu sempre me senti diferente. Então escrever a história da ovelha foi tentar resgatar um pouco a minha infância e como eu me senti nela, e nessa descoberta de ser mulher, negra, homossexual. Então, acho que foi um jeito inocente mesmo de resgatar a minha criança para tentar atingir outras crianças também, já que é um livro infanto-juvenil. Acho que essa brincadeira da cor tenta trazer essa simbologia mesmo. Legal. E aí, pensando na questão das ilustrações, né, que nem você falou que foi essa troca e amor à primeira vista, né, como o Felipe comentou, como que foi para a Mariana e para o Felipe essa construção conjunta, né? Porque a gente está acostumado com livros infantis de já ter esse diálogo entre o autor e o ilustrador, né? Então, de coautoria, nesse sentido de um contribuir com o outro. Mas no caso são dois, digamos, dois ilustradores, né? Porque é sobre as fotografias da Mariana que o Felipe desenha. Como que foi essa parte mais gráfica, assim, para vocês? Eu acho que na Mari versão ainda. robótica, né? Eu posso falar um pouquinho, mas eu acho que isso é como o processo como um todo, assim. Eu acho que a gente se autonomeia rebanho criativo, porque somos essas ovelhas coletivas aí que fazem esse projeto. E eu acho que o trabalho como um todo foi um diálogo muito fluido, assim. Eu mandava as fotos, mandava a proposta de foto, mandava a proposta, e o Fê também mandava a proposta, ele falava, tem alguma foto que é assim? Mas eu acho que até, inclusive com a Carol também. E eu acho que esse diálogo não aconteceu só entre a gente, né, Fê? Eu acho que com a Carol também, ela mandava o texto, a gente falava, mas essa parte tá... E dialogava também sobre o texto, e ela também sobre as fotografias, e também sobre os traços. Enfim, eu acho que foi um diálogo muito fluido, assim, não sei. Você pode me completar aí, Fê? Eu acho que uma das coisas que foi muito bacana nesse processo foi que a gente se reuniu para falar sobre o livro. A gente se reuniu e ficou muito tempo conversando. E aí, foi o dia que eu conheci a Mari também, eu não conhecia ela. A gente começou a falar sobre processo. Então, a gente saiu que, na linguagem da ilustração, brifado. Assim. A gente já saiu meio que o livro já estava pronto ali. Eu falo que o livro já estava pronto, assim, aí era só faltava executar, assim, aquela coisa meio que só faltava colocar. E aí demorou um ano, né, gente? Mas assim, a gente decantou bastante. Mas foi isso, a gente foi todo um processo, assim, muito gostoso, assim, essa troca, porque teve imagens que de repente não entraram, várias fotografias, que a Mari mandou muitas fotografias, aí teve ilustrações também que
não entraram, e acho que isso foi legal, assim, a gente foi tudo muito redondinho, assim, a gente foi sempre conversando em tudo, tira coisa ou coloca coisa, foi muito bom esse processo. Bacana, isso é uma coisa muito que eu pessoalmente, né, considero muito importante no trabalho com todos os livros, que é esse tipo de diálogo realmente, né, entre e trocas, tanto na parte do texto como da ilustração, como na parte editorial. Então, a gente conseguir construir conjuntamente um livro é sempre mais interessante para todo mundo. E acho também, Mari, que foi também, além das trocas, foi bem processual. Acho também que a gente não. Eu acho que isso é interessante falar do processo. Tipo, a Carol não deu um texto pronto e falou: olha, Mari, Fê, é isso. E aí eu falei: tá bom, então são esses os cenários que você vai ter que trabalhar, Felipe. Aí o Felipe foi lá e colocou: seria o mais lógico pensando nas camadas, né, dessa composição coletiva. Mas, na verdade, acho que foi tudo um pouco permeado. Então, por exemplo, quando eu mandava uma foto, aí ele fazia uma ilustração e aí ele, sei lá, um exemplo, vou citar assim os bichinhos que eles estão escondidos das páginas, que eu adoro. Sim! Mas aí ele me devolve uma foto pra gente cheia de outros detalhes dentro da imagem. Então, por exemplo, encaminha essa foto e aí ele me traz no canhão aqui uma boca, aqui nessa antena tipo um passarinho, aqui nessa pedra com o rosto. A próxima foto que eu vou mandar para ele já talvez não necessariamente era uma foto que eu tinha pensado, mas eu já penso uma foto com mais possibilidades para ele, sabe? Então eu já penso uma foto que tenha mais alguma coisa no cenário que ele possa jogar, em vez de mandar uma foto muito lisa, sem possibilidade para ele. E aí, se a Carol, resolvi fazer essa frase, de repente essa frase vem uma ideia para o Felipe de colocar essa ovelha em algum lugar, e aí ele fala: você não tem um negócio que é meio uma rua? Sei lá, tenho. Então, e aí o processo vai se criando e vai se costurando no seu próprio fazer, acho. Acho que isso é interessante, assim. Legal. Total. Eu fiquei até pensando quanto a gente, por eu ter participado ano passado do programa vocacional, foi uma plataforma que a gente conseguiu fazer formações. Então, eu dei uma formação com o Felipe, que foi na oficina Oswald de Andrade, e dei uma oficina com a Mari. A gente ainda não conseguiu dar os 3, né, amores? Mas a gente vai. Pós-quarentena fica aí nossa missão enquanto rebanho. Mas a gente conseguiu dar formações para outros educadores e a gente não tinha o livro. Então, a gente apresentou esse esqueleto do projeto. Então, isso também, eu acho que quando a gente voltava para discutir o livro, a gente tinha um olhar de uma possível devolutiva do público. Então, a gente teve esse privilégio que foi estar com arte educadores e de linguagem de literatura, dança, teatro, música. E, às vezes, coisas que eles falavam das impressões que a gente compartilhava a partir das fotografias e processo mesmo. Tipo, a gente apresentava o livro num Word, assim, sei lá. Mas a devolutiva deles orientou a gente também na construção do livro. Então, tipo, olha, tá chegando a história assim. Por que a gente não reforça algumas coisas ou não? A gente, de repente, deixa mais subtexto algumas outras. Então, essa troca com o público também, com certeza, eu acho que norteou muito, assim, do projeto como um todo. O que é muito Até na seleção das interessante, né? imagens, né? Até na seleção das imagens. Não, que é muito interessante porque vocês tiveram esse contato público antes mesmo do livro ficar pronto, né? Então isso é muito legal, isso é muito inusitado, na verdade. Isso liga para uma outra pergunta que eu tinha. Na verdade, em outras ocasiões eu já ouvi vocês comentando, né, que realmente a Carolina, né, comentando que ela pensou no livro, inclusive, para suprir uma certa lacuna, né, de livros que tratem de certos assuntos, por exemplo, de inclusão e de diferenças, livros infantis, no caso, para formações, para leituras e coisas assim. E aí você teve todo esse feedback. E também pensando na escrita desse livro. E aí eu queria perguntar, agora que o livro está pronto e que vocês já estão rodando, assim, rodamos na medida do possível antes de tudo isso acontecer. Hoje em dia estamos rodando no próprio eixo, mas estamos rodando. Exatamente, mas a gente está fazendo o que a gente pode, inclusive a gente postou recentemente, né, uma leitura que vocês fizeram, né, do livro, e a gente colocou nas nossas redes sociais, nas redes sociais da editora Capulana, se vocês quiserem dar uma olhada.
para tentar rodar virtualmente, que seja, né, inclusive. Mas eu queria perguntar como que está sendo a recepção do livro entre as pessoas com quem vocês conseguiram conversar, que já conseguiram ler, e já tiveram contato com ele agora pronto. Eu sei que não teve tempo de ser muita gente ainda, como vai ser ainda quando as coisas talvez forem se normalizando, mas por enquanto como que tá? Opa. Quer falar, Fê? Sou ariano, vou primeiro, né, gente? Então, eu acho que a recepção das pessoas que eu apresentei, que foram pessoas muito próximas, elas gostaram muito, assim, da proposta, assim. Foi bem legal e acho que foi mais bacana, assim, eu apresentei para poucas crianças, né, mas as crianças que eu mostrei, foram crianças da onde eu trabalho hoje, né, que é um espaço que é uma casa de acolhida, e eu mostrei para algumas crianças, assim, e elas são de lugares diferentes do mundo, assim. Eu mostrei para uma menina que era angolana e mostrei para uma que era venezuelana. E foi muito interessante a brincadeira das cores, assim. Ela ficou muito gravada, que era uma coisa que a gente tinha conversado lá no começo, assim, e a Carolina tinha falado, assim, a importância das cores, assim. As cores e como que foi legal esse olhar infantil, assim, porque a gente já tem uma coisa super metafórica, assim, esse olhar das diferenças, por tudo que a gente já viveu, por tudo que a gente colocou a nossa digital ali no projeto, tudo que a gente já viveu, todos os nossos processos, mas ver esse olhar da criança, ai, que legal, ela é colorida, e ela coloriu as coisas. É simples e é tipo, é isso, ela é colorida e ela coloriu as coisas, ponto. A gente é que vai, né, vai filosofando em cima, mas é isso, assim, eu acho essa que vai ficar para mim, assim, para além dos meus amigos que super gostaram, super identificaram com a história, seu feedback maravilhoso, mas eu acho que das crianças ficou bonito isso, assim. Eu mostrei para minha avó, né, o livro também, porque eu também fiquei pensando o quanto que tem uma potência de livro-imagem, que são livros que a princípio não tem palavra, para o público idoso, desde porque eles não tiveram na geração deles, porque também às vezes alguns não são letrados e enfim, né? Eu acho que são livros que contemplam também pessoas não alfabetizadas. Então esse lugar da imagem, e quando o Fê também fala isso, né? Tipo, eu trabalho num centro de acolhida com pessoas de toda parte do mundo, a gente também está falando de imigração, a gente também está falando de muitas outras temáticas de inclusão, mas é um jeito de apresentar desde o mundo sobre uma outra perspectiva, então a gente liga a África com a América do Sul, com a Europa, há também esse jeito singelo, assim mesmo, de apresentar uma literatura que traz uma inocência mesmo dessa personagem que às vezes dá a volta ao mundo para fazer morada dentro, né? Então eu acho que quando a gente vê crianças, às vezes, as crianças entendem muito de primeira, assim, não sei, a relação que eu tive com as crianças, assim, quando elas leem o livro, elas sacam em algum lugar, elas falam, eu sou ovelha colorida por conta disso. Tipo, elas conseguem sacar, assim, de imediato. E às vezes o adulto, você percebe que ele, é isso, quando o Fê fala esse lugar de filosofando, e eu super bem reconheço dessa fala, mas tem esse lugar de explicar, talvez, dar um puta conceito, e às vezes é tipo, não, a gente tá falando de uma coisa simples mesmo, né? Ela entender a cor dela, se aceitar, e às vezes para criança é isso, sei lá, tem um amiguinho que é um pouco mais gordinho que eu, tipo, ele é isso, a cor dele é essa, a minha cor é outra coisa, beleza. E eu acho que para o adulto, por isso que também é um livro legal, assim, para o público adulto, porque eu acho que tira um pouco essa coisa do cabeção, assim, e a gente vai para o simples da criança e para o poético deles, assim, acho que é muito legal. Que ótimo. Eu acho que eu posso dar, dois exemplos, na verdade. Um exemplo foi de uma criança que a gente estava fazendo em mediação, o livro já tinha lançado, e aí teve um menino que falou assim, eu sou diferente que nem essa ovelha. Era um menino de, sei lá, 10 anos. Eu sou diferente que nem essa ovelha, porque eu gosto de videogame e de jogar bola. Aí você pensa, bom, isso tecnicamente não seria o diferente, mas mesmo ele que, tipo, tecnicamente, sei lá, eu não avalio, no meu conceito, isso não seria o que é diferente, não é o que a gente está tratando, ou o que a gente teve a ideia de tratar, ele se enxergou diferente ali,
E ele se reconheceu com aquela personagem. Então, é um ponto muito... Como é que eu posso dizer? É quase um coringa, assim, depende de como você olha, você se entende ou não se entende a partir daquilo. E a outra referência, vou voltar nos bichinhos, são esses bichinhos escondidos na página. Teve, por exemplo, uma das crianças que eu mostrei o livro, e ok, o livro passou, a história passou, a ovelha passou, e o que era mais legal era ficar achando os animais escondidos dentro da página. E eu até associei essa ideia como um jogo, porque ele mesmo falava assim, olha, eu achei vários na fase 2. Aí eu falei, que fase 2? Era a página 2. Porque aí ele olhando aqui, ó, eu já tô na fase 14, ele falava. E era a página 14. Ele tinha 4 anos, então a leitura para ele ainda tinha sido só o que eu li, então o que ele foi aproveitar do livro foi um outro processo, né? Foi um outro lugar. Ele voltou aqui e falou assim, nossa, você acha que tem mais na fase tal? Ele falava assim, e o texto, ok, eu já tinha lido para ele, já tinha acabado a história, mas como que ele pôde mergulhar mais dentro desse, enfim, é uma devolutiva. Bacana. Isso me leva a uma outra questão que eu queria fazer para vocês, que é como que vocês se veem criando para crianças? Não que o livro só possa ser aproveitado por crianças, que nem a Carol falou sobre a avó dela, enfim, todos os livros infantis podem ser lidos, podem e devem, né, ser lidos por adultos e tudo mais. Mas como é o processo para cada um de vocês de tentar direcionar uma produção para criança? É diferente, não é diferente? Muda alguma coisa na cabeça na hora de criar? Que tipos de cuidado vocês pensam em ter? Eu acho que é desafiador, porque quando a gente fala criança, me incomoda um pouco quando as pessoas subestimam a capacidade, o senso crítico e a sabedoria da criança, né? Tipo, então beleza, coloca lá um livro com não sei o quê, que tipo, a criança vai entender a historinha, final feliz, Eva. Então, me incomoda, e aí foi desafiador nesse lugar, porque eu imagino que nós três também, como arte educadores, também trabalhamos com criança, então a gente tem esse lugar do educador que está ali todo dia com a criança, lidando com ela, mas quando você escreve para ela, talvez o Fê, por ter essa questão da ilustração, talvez lide ainda mais com esse público nesse lugar literário. Mas para mim, ao mesmo tempo que foi desafiador, eu não queria omitir esse incômodo, tanto que a ovelha causa, quanto que ela sofre, mas também querer normalizar que bom que a gente não é padrão, sabe? Então, eu agradeço muito a editora Capulana que tipo, aceitou esse desafio quando a gente escreve a palavrinha todes, por exemplo, em algum lugar do livro, no final, porque a gente está lidando com uma palavra que é nova, a gente está lidando com uma palavra que gramaticalmente ela não existe no vocabulário, mas que ela é um jeito simbólico de apresentar esse mundo adulto e esse novo jeito contemporâneo de se dirigir a outros gêneros, a outros, a todos os corpos, né? Um jeito de incluir de fato. Então, é de uma responsabilidade, mas eu acho que também é não subestimar a capacidade da criança de entender mesmo, assim. Então, eu agradeço muito, porque eu imagino o quão desafiador, porque não é só da nossa parte, né, que é desafiador, também tem a parte da editora, enquanto assumir, comprar a ideia. Então, quando a gente vê que tem esses dois lados, assim, de topam lidar com uma temática que pode ser encarada como polêmica e bancam a maturidade disso, visando o público infantil, eu acho que o projeto ganha de todos os lados, assim, porque aí a gente começa a tratar a criança com a sabedoria que cabe a ela também, sem querer infantilizar, né? Eu acho que para mim o meu medo era deixar a história muito infantilzinha, no sentido meio bobinha, como se, viveram felizes para sempre. Tipo, não necessariamente, tem dia que a gente acorda e tá triste, tudo bem, mas como que a gente também dá esse lugar de fala para a criança sem ignorar o lado crítico dela, ou até para falar, entendi, não entendi, tipo, não precisa ser didático, né? Mas ser fiel ao que a gente veio falar, assim. Então, nesse lugar é isso para mim, acho que foi e ainda é uma responsabilidade. Bom, vou tomar um pouco a palavra aí.
eu tô uns anos assim na pesquisa de ilustração infantil. Na verdade, eu sempre quis trabalhar com ilustração infantil, porque existe esse processo na áurea do ilustrador infantil, que é o cara que queria fazer quadrinhos, se frustrou e foi desenhar a ilustração infantil como se fosse algo menor, assim, né? E eu tenho minha pesquisa em cima da ilustração infantil, assim, que é algo que eu amo e algo que eu acho muito interessante, como você pode trabalhar com traços simples e como você pode trabalhar com algo que dá aquele brilho e que a criança olha aquilo e ela se identifica. Assim. Então, eu tento muito, agora estou mais ainda nesse processo de buscar isso, tentar como trazer para os livros infantis uma impressão também digital, trabalhando a diversidade, né? Trabalhando, eu sou um corpo negro ilustrando livros infantis. E é engraçado como, quando fala isso para alguém, como você, eu já fiz essa enquete, assim, não é nem um assunto, mas eu estou fazendo. Mas assim, eu fiz essa enquete perguntar como você imagina um ilustrador infantil, e sempre vem um estereótipo do branco sensível, que sei lá, que deve estar nada contra o Chico, ouvindo Chico Buarque, ou algo do tipo, ou sei lá, coisa assim. E você nunca imagina um negro ilustrando um livro infantil. Quando você fala do negro ilustrando, você sempre vai achar que ele está fazendo um quadrinho ou grafite, que também são artes incríveis, assim. Só que como você colocar essa impressão digital sendo negro e pesquisador de ilustração infantil. Então essa é uma busca minha, e de poder participar desse projeto na editora Capulana foi tipo a coroação do lance, assim. É meio que a resposta para, olha, continua que é um caminho legal, assim, vamos lá. E essa oportunidade mesmo da gente estar fazendo essa entrevista é muito legal, porque mostrar nossos rostos mostra quem são por trás do livro, né? Porque o ilustrador não que a gente é parecido, a gente não é parecido, porque a gente nunca aparece, né? Mas é importante a gente colocar a nossa cara de vez em quando. Eu fiquei pensando, estou pensando muito nisso ultimamente. Assim, a gente tem que colocar como corpo, quem fez isso aqui foi essa pessoa, assim, foi esse corpo aqui que fez, foi aquele corpo ali que fez. Eu não estou vendo as câmeras como você vê, tá? Mas esse corpo aqui, esse daqui que fez. A gente é um pouco isso, assim, a gente tem que colocar mesmo para essa frente, assim. E falar para a criança é muito bom, que você está falando para alguém que ela já tem a acessibilidade lá em cima, assim. Ela vai dar resposta aqui para você. Você vai fazer o desenho, ela vai falar, não gostei. E não vai ter floreio. Você pode explicar, você pode falar, não, mas é que eu fiz com aquarela, a aquarela mais cara que eu tive. Não gostei. É isso. Eu não gostei, tá bom. É uma recepção direta, né? Esse é o gosto, né? É muito legal. Eu acho também que a gente tem que tomar, eu acho que é isso aí tudo que eles falaram, como me contempla. E também acho que tem a ver com quando você trabalha com o universo infantil, com que referências a gente vai colocar, né? Eu acho que isso com qualquer forma de arte, na verdade, mas com o infantil acho que é maior ainda o cuidado, assim, porque eu acho que é maior ainda a responsa mesmo, porque é estruturante às vezes. Então, que referência que a gente vai colocar? Eu acho que no livro infantil é isso. Que palavras usar? Então, vai usar o todes? Vai abrir essa janela? Ou o que a gente coloca? Que o pai falou não, que a mãe falou não? Então, quais imagens vamos colocar? Vamos colocar ela com uma mochila? Todas essas imagens são janelas que a gente vai abrindo e que a gente vai colocando como referência, ela se olhando. Tá, quais fotos? Eu coloco esse canhão no fundo? Eu coloco esse grafite escrito paz lá no fundo? Tudo isso são leituras que talvez passem batido, mas elas ficam em alguns lugares, né? Então, quais fotos são essas? De quais lugares são? Então, tudo são quais referências que a gente está querendo colocar, e acho que suprindo, sim, um buraco que a gente encontra na literatura infantil, como o livro já vem pensado pela Carol, já o objetivo, né, o inicial lá, vem tentar suprir esse buraco desse discurso sobre essa temática, mas eu acho que também aí, então vamos suprir o buraco desse discurso, então desse tipo de traço também, que eu acho que falta, desse tipo de cenário e contexto, então é um contexto que é mais sul-americano e africano, são essas a maioria das imagens, são essas referências que a gente vai passar, enfim, eu acho que tem a ver com quais referências, e isso é uma escolha
cuidadosa, assim. Acho que tem que ser mais ainda para o universo infantil, não sei. Sim, eu acho que tem a ver com o que a gente estava brincando antes, né? Que a gente adulto pensa demais e a criança tem essa relação mais direta. Mas pensando num livro, se a gente não pensar demais, não no sentido de cercear, né? Eu acredito pessoalmente, não no sentido de cercear as possibilidades de interpretação dessa criança ou dessa pessoa, qualquer leitor que seja, porque vai ser sempre uma surpresa. Sempre é, né? Sempre tem. Total. Mas no sentido de realmente o livro vai deixar de estar digamos, sob o poder de vocês a partir do momento que ele é publicado, vai chegar a mãos desconhecidas e essas pessoas vão pegar só o livro. Então, o que elas vão encontrar é o que está ali. Então, ter um cuidado geral com tudo, né? Com a fotografia, com os lugares, com o que está escrito atrás, com as cores, com tudo, é muito importante. Então, acho bem legal. Então, eu queria perguntar uma coisa, pensando nessa questão um pouco adulto-criança, um pouco dessas sensibilidades diferentes, é uma pergunta um pouco mais pessoal. Eu quero que vocês fiquem à vontade para responder como e se quiserem. Mas eu queria perguntar para vocês, pensando nessa questão dessa lacuna de alguns assuntos sendo tratados na literatura infantil, então a gente tem esse tema da diversidade no livro de vocês, e a gente tem pelo menos na Capulana, ele tem tratado de diversos temas, digamos, bastante espinhosos, né, na literatura infantil, sem querer subestimar a criança ou a capacidade da criança. Então, desde pobreza e morte, desigualdades sociais, racismo, todas essas questões a gente vem tentando contemplar, né, das mais diversas formas. E tem sido um movimento mais crescente do mercado editorial em geral, né, nos últimos anos, mas é muito recente. Pensando nisso, eu queria perguntar duas coisinhas juntas. A primeira qual vocês acham que é a importância ou qual o impacto isso pode ter tratar sobre esses temas com as crianças ou no universo infantil? E, pessoalmente, o que teria sido para vocês, quando crianças, lerem um livro como Ovelha Colorida? Teria sido importante? Em que sentido? Como, se isso teria tido um impacto em vocês? Vocês imaginam isso? Que delícia de pergunta, Mari. Essa pergunta eu acho que ninguém fez. Não sei se para vocês, equipe Rebanho. Essa Não, segunda de como teria sido o impacto. Não, eu tô até pensando aqui, falei, nossa, acho que eu vou dormir pensando nisso hoje. Mas é engraçado, porque essa pergunta, aí é uma coisa meio pessoal, assim. Eu também trabalho, né, um pouco com ilustração infantil, eu trabalhei em alguns livros, e com escrita infantil também há alguns anos, já faz um tempo, mas tudo bem. E aí eu lembro de pensar no meu processo criativo, de tentar lembrar algumas coisas, ou quando eu trabalho com criança dando aulas ou oficinas, etc., de tentar me colocar no lugar de quando eu era criança, para tentar compreender um pouco como funcionam as coisas, né? Então eu lembro muita coisa da minha infância para me aproximar das crianças com quem eu estou convivendo. Então acho que vem um pouco desse lugar de lembrança mesmo e de tentar, o que tem a ver com o livro também, tentar se colocar, né, em outros lugares, calçar outros sapatos. Então, eu queria ver se vocês conseguem fazer essa pequena regressão e imaginar. Porque as coisas mudaram muito nos últimos tempos, né? Então, mesmo no curto período das nossas vidas, teria sido, eu imagino, um impacto muito, muito grande, muito diferente ter o que a gente tem hoje, nesse tipo de nível de discussão mesmo. E aí, só um parênteses, quando eu fui em algumas escolas conversar ou dar oficinas e coisas assim, eu sempre fiquei, dependendo da escola, dependendo do local, muito surpresa e feliz por ver um certo tipo de projeto sendo desenvolvido na escola que eu nunca tinha tido acesso, que não existia na época. Então, discussões e cartazes sobre racismo nas paredes e sobre questões de desigualdade. E aí você vê um retrato da Marielle do lado no mural, sabe esse tipo de coisa que, ao meu ver, é muito atual, assim, e positivo, né? Então é meio nessa linha. Nossa, obrigada Quando pela você pergunta.
Pode falar. Não, vai aí, Mari. Tô pensando ainda também. Só tô agradecendo, porque É, é uma pergunta boa. Boa. Na verdade, eu tô pensando ainda e vou falando enquanto eu penso, tá? Então, quando você fala assim, o que isso teria de impacto na sua infância, eu fico pensando que é um pouco isso que você comenta, que eu acho que não necessariamente só o livro, né? Eu acho que as referências que as crianças, sei lá, eu dou aula também para criança, e as referências que eles têm hoje em dia são totalmente diferentes das que a gente tinha, assim, de representatividade. Ainda estamos caminhando, lógico, mas não é uma resposta ainda, só para a gente pensar como o todo, na verdade. Tipo, todas as referências, tudo está caminhando, mas já é totalmente diferente do que a gente tinha na infância. Tipo, desde a novela, sei lá, que é uma comunicação de massa, já tem outras questões que não eram nem, tipo, pensadas em se colocar na novela quando eu era criança, sei lá, que minha família assistia em casa, sei lá. Me perdi. Nossa, tem uma máxima, assim, uma frase, né, que o Emicida fala, assim, eu não sei se é mais ou menos isso que ele fala, mas ele fala que ele queria ter chegado antes, assim, nos lugares. Essa coisa de chegar antes, né? Acho que eu e a Carol, a gente viveu num lugar muito parecido, assim. Ela é de Suzano, eu sou de... A gente tá com a Setua, depois Poá, muito perto, assim. Eu acho que a gente nunca teve essa oportunidade, né? A gente nunca teve essa chegada, assim. E eu acho que o meu despertar, vamos dizer assim, foi, inclusive, em Suzano, assim, em saraus de poesia. Só que chegou para uma pessoa, assim, de repente chegou para mim, mas não chegou para todo mundo. Não foi tão... Não arrastou tanto, assim, não foi tão democrático, vamos dizer assim. E eu acho que os livros agora, você vendo bastante livros, e livros porque, de novo, batendo na coisa da representatividade, é muito importante ter o personagem negro principal. E não aquela, se você pegar da pesquisa dos livros infantis, assim, os mais antigos e tudo mais, até os clássicos, você sempre vê o negro como um plano de fundo, ou como o negro como é sempre com uma profissão abaixo, ou o negro sempre está lá, é o escravo, é não sei o quê. Você nunca vai ver uma princesa querendo ficar com um negro, assim, é sempre a princesa branca, não tem um... E hoje a gente está vendo chegar, assim, a gente viu o Oscar, que teve o curta que ganhou de animação do Oscar, era sobre cabelo, assim, sobre cabelo afro, assim, uma criança negra ali, foi maravilhoso. Então, eu acho que está chegando. Falta muito? Falta. Mas eu achei importante essa representatividade assim, dos livros. E volto a agradecer, assim, agora em público, não sei quantos públicos, mas bem em público, a Capulana por isso, assim, porque por lançar tantos autores negros. Assim. Acho que na sua maioria massacrante, assim, autores negros, massacrante com a palavra ruim. Na sua maioria de autores negros, assim. E ter um ilustrador negro, assim, me colocando lá nesse conjunto, isso é muito representativo, assim, para a gente, para uma classe, para enquanto as pessoas estão discutindo que tem que acabar a cota, a gente está falando que não, a gente está falando que a gente precisa de representatividade, porque não é possível que nós estamos em 2020 a gente não veja tantos autores negros sendo lançados. Assim, bom, parece, o negro não escreve, é isso? O negro não faz, o negro não desenha? O que acontece? E acho que isso é muito importante. E esses livros eles estão chegando e as crianças estão tendo noção disso. Assim. Então é muito legal porque eu acho que essa geração que está vindo agora, elas vão ter materiais. E aí vai ser importante os adultos, que somos nós da nossa geração, mostrar esses materiais para elas. Porque está tendo material. Agora é a gente mostrar, assim. Olha, deu uma de Carolina Portela agora. Falei e eu tô aqui quietinha, só ouvindo. Eu não sei, eu fiquei com eu sou muito sentimental, uma boa pisciana, já que a gente está colocando os signos na roda, né, Ariana? Eu fiquei sentimental com a sua pergunta, Mari. Me deu me fez de fato voltar e lembrar da minha infância e me deu uma leve vontade de chorar. Porque eu fico pensando que na minha infância sempre teve a questão da princesa,
da menina, assim, muito, não sei, muito realeza. E eu sempre fui uma menina muito moleca, assim, sabe? E eu sou filha do meio, a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, e a minha irmã é esse estereótipo da princesa. Então, dentro da minha própria casa, eu tinha alguém que correspondia, para além do estereótipo externo, tinha alguém do estereótipo interno que correspondia. Então, eu sempre me sentia essa pessoa diferente, assim mesmo. Então, quando eu penso a possibilidade de ter um livro, e hoje nós temos vários, que bom que nós temos vários, porque eu acho que a pauta não é nem só o nosso livro, é endossar que o nosso livro é mais um de uma temática que precisa ganhar espaço, e parece que a gente está bajulando a Capulana, né, gente? Mas não é. É que, tipo, esse projeto, inclusive, foi apresentado para outras editoras, e eu acho que é preciso ter pulso firme, eu acho que é preciso ter contexto histórico para bancar um projeto desse. Então, não é combinada essa bajulação. Mas eu acho que você ter acesso a esse tipo de literatura é crucial. Então, é muito importante que nós tenhamos outras frentes, outros autores, outros ilustradores, quando você traz essa temática, né? E até outros formatos de corpos, tipo a Mari Oriental, né? Já é uma outra raça, já é uma outra etnia, já é uma outra cultura. Então é crucial, e é uma mulher, né? Então, enfim. Mas eu fico pensando na minha história, eu ter um livro que fosse sobre inclusão e sobre diferente, eu acho que, assim, seria meu livro de cabeceira, real. Porque o filme que eu mais gosto, por exemplo, é o da Mulan. Porque é o único filme que sai desse estereótipo da menina que é salva por alguém, né? Ela é essa heroína que assume o lugar do pai e vai em busca e salva um reinado e numa cultura que não era minha, mas eu amo a Mulan, eu sei todas as músicas da Mulan e eu dou uma referência de filme, mas eu não lembro de uma referência literária, entende? Que me marcasse, assim. Então, ter um livro como o da Ovelha, entre outros tantos, eu acho que para mim seria, talvez eu crescesse com menos peso, assim, por ser, e também para minha família, apesar de estar sempre ali que eu era uma ovelha diferente e eles sempre me aceitaram e me abraçaram, eu acho que quando você verbaliza algumas coisas, né, eu acho que dá um choque em todo mundo. Então, tipo, meu pai é branco, a minha mãe é negra. E graças ao suor deles, mas a minha família é uma família de classe média, então eu era uma negra que fui criada no contexto de classe média. Então, não necessariamente eu era tratada como negra. Então, o se ver negra também, tipo isso, ter um livro que tivesse um personagem negro, talvez eu falaria, opa, tem uma diferença dela aqui para esses outros personagens. Talvez seja isso que eu vejo, eu sinta com relação aos meus amigos. Então, eu acho que são temáticas e muitos outros, acho que a questão da estética, da deficiência intelectual, física, a questão do gênero, da classe social, com certeza, eu acho que são temáticas que, quando elas são retratadas e não são romantizadas, eu acho que é um jeito da pessoa entender que é tipo isso, né? Quando ele fala, tipo, poxa, eu estou aqui, tipo, servir de exemplo para outros que estão vindo e vão olhar ele, que está aqui 20 anos, talvez tenha projetos só dessa temática e tenha muitos outros nesse perfil, para dar uma compensada, inclusive anos de história aí, eu acho que talvez a gente possa evitar alguns pesos de uma geração futura aí, com coisas que às vezes a gente silenciou ou nem projetou, que, sei lá, era possível, assim. Então, não sei, por isso que eu acho que eu agradeci muito a pergunta, porque eu falei, nossa, eu nunca parei para pensar na Carol criança, além de um livro desse, assim, né? Então, fiquei pensando que poderia ser muito gostoso me ver retratado um pouco fora dessa história padronizada, assim, não sei. Eu acho também que vou aproveitar só o seu gancho para falar que não é uma bajulação mesmo, mas é verdade, que eu acho que essas nossas respostas, elas vão de encontro mesmo, eu acho, não sei, mas com o pensamento da editora, porque quando a gente começa a falar, me vem na cabeça a referência de vários livros que são do catálogo da Capulana, inclusive. Então, tipo, que tratam de outras temáticas. Eu acho que a Ovelha, ela é um pouco coringa, como eu falei, eu acho que ela não é uma personagem negra dentro de um contexto, ela não é necessariamente uma personagem homossexual dentro do contexto, ela não é necessariamente uma mulher, ela é necessariamente um espelho seu, um pouco. Então é você ser diferente a partir do olhar de como eu me vejo diferente nesse mundo. Então, isso eu acho que ia ser ótimo lendo como criança, mas eu acho que a editora depois ela traz umas outras
umas outras referências também que me veio na cabeça agora, que eu não vou saber falar o título daquele livro da sereia, por É o Serei exemplo, Sereia, da até eu Kelly acho de que a Castro. própria isso, até a própria ilha, acho que mete a isso. E tantos contos africanos mesmo, de autores africanos, que hoje em dia acho que a gente encontra com mais facilidade, mas eu pelo menos conheci a editora a partir da literatura que nem era infantil, que traz à voz isso que o Felipe estava falando. Então, autores negros e autores tipo que a gente não tinha tradução e nem publicação aqui. Enfim, só saí um pouco da pergunta, mas queria falar como o catálogo todo traz essas referências, eu acho, assim. Sim, a gente sempre fala e, primeiro, eu prometo que a gente não encomendou nenhuma dessas falas, realmente. Nossa, que Então, fofo. só tenho a Não, é que agradecer. Mas, mas a editora Capulana, de fato, fazendo só um parênteses, né, ela tem essa preocupação que a gente fala de trazer à tona vozes que já existem, mas que são marginalizadas, né, socialmente, geograficamente, politicamente, várias dessas questões, e trazer à tona, né? A gente não está dando voz para ninguém porque as vozes já existem, mas a gente faz um esforço para tentar levar isso adiante e fazer com que cada vez mais pessoas possam conhecer coisas diferentes, né? Mesmo que nem a Mari falou aqui sobre a questão de autores africanos, que hoje em dia já é muito mais comum do que era, pensando assim, 3 anos atrás, 5 anos atrás, pouca coisa, sabe? Teve um boom muito recente dessas literaturas, que eu acho maravilhoso, por parte de várias editoras, por parte de várias iniciativas, e ainda assim é muito pouco, porque é para compensar muito tempo de silenciamento. Então, eu acho que todo o trabalho que a gente faz é um grãozinho de areia, mas é muito satisfatório. Então, é muito legal também livros como Ovelha, como que nem a Mari citou, o Serei Sereia da Kelly de Castro, que trata de uma menina que não consegue andar, então ela tem uma deficiência física, e que eu acho muito interessante porque não é romantizado, não é um livro, não é um texto romantizado de maneira nenhuma, trata das dificuldades, trata de dificuldade de convivência, tem uma questão meio fantástica no meio da imaginação da menina, mas com todos os pormenores dos problemas que isso também causa. Então, não são. É uma coisa que a Carol falou no vídeo que a gente postou sobre da contação da ovelha, inclusive, que a gente tem o costume de falar de inclusão como se fosse essa palavra super bonita, né? E muito fácil, vamos incluir todo mundo, mas de fato isso não é fácil. E muita coisa age ao contrário, né, disso. Então é muito legal a gente estar ativo nesse tipo de coisa. E trazer essas referências mesmo, né? Ter publicação. Os contos de Moçambique, por exemplo, sei lá, são referências daquilo que você estava falando sobre esses temas que são um pouco mais, até você falou uma palavra espinhosa, não sei o que você falou, que é um pouco mais complicado de lidar. Então, são contos que trazem sim a morte, trazem sim a separação, trazem sim, enfim, outras problemáticas num universo que é de conto infantil e são discutidas essas coisas que enfim, não me lembro disso na minha infância, de ter essas referências, sabe? Tem um lance também que é muito, que eu fico pensando assim, mas isso é uma questão mercadológica até, assim, mas é a chegada, né? Assim, porque acho que para a gente que é pesquisador, para a gente que está lá, a gente foi atrás. E como foi dolorido ir atrás disso? Como foi, assim, eu pegar, você abrir o Google e escrever, de repente, no Google, ilustradores negros infantis brasileiros. E você não vê pesquisa disso. Você fala assim, cara, peraí, alguma coisa tem um vão aí. Né? Como é que eu vou atrás de uma escritora? Você pensar que Carolina Jesus, que nossa, é uma pérola nossa e ela não é acessível. E assim, não é que ela não é acessível, vamos dizer assim, da leitura. Ela não é acessível enquanto pesquisa. Chegar. De chegar, né? Se você for numa biblioteca de uma escola de periferia, que às vezes a gente vai dar oficina e tudo mais na escola de periferia, não tem esse livro lá. Mas vai ter o livro, de novo, nada contra esses grandes ícones, mas vai ter o livro do Ziraldo, por exemplo.
mas não vai ter um outro livro ali. E aí você fala, cara, podia ter esse e mais esse, não só esses que já estão já ali conhecidas. Assim. Acho que essa é o chegar, né? Acho que a gente está passando por esse momento e eu acho que nós, como mediadores, a gente vai ter essa responsa aí de fazer chegar o negócio, assim. De fazer chegar, porque, infelizmente, eles não chegam ainda. Eles chegam como nome de escola, mas não chegam como livro, assim, né? Como o livro físico, Total. assim, a criança pegar e amassar mesmo o livro, levar para casa, amassar, segurar esse objeto, assim, não chega. E quando chega é aquela coisa blindada, né? Assim, parece que o livro também é um... Mas isso é outra discussão, né, gente? Vamos pro próximo. Precisa de uma outra live, né, Felipe? Uma outra live. Maravilhosos. Então, eu acho que a gente já pode ir fechando. Aí eu ia perguntar se vocês querem acrescentar alguma coisa, querem deixar alguma mensagem, alguma coisa assim, que a Eu gente quero, está mas desculpa. na hora. Eu ia sugerir... Desculpa, te cortei, Mari. Imagina, não. Desculpa a minha ansiedade. Mas é porque eu lembrei, eu falei, eu não posso esquecer de falar isso. São coisas pontuais, mas que a gente tem o Instagram da Ovelha, que é o livro Ovelha Colorida, que tem algumas fotos lá que estão no livro e tem outras que não entraram. E tem fotos nossas de formação, que já liga na segunda coisa que eu ia falar, que a nossa ideia é, junto com essa literatura, casar formações. Então, a gente está super aberto, às vezes escolas, ONG, ou, tipo, sei lá, quiser trocar com a gente, assim mesmo. A gente entende que é um livro que, tipo essa conversa que tivemos nós quatro, vai parecer que os quatro tiveram, combinaram bonitinho, mas porque estamos os quatro. Se fosse uma roda de 20, iam surgir outras falas, se fosse uma roda de 60, e dependendo da idade ou do público, é um grupo de professores, não, é um asilo, sei lá, mas eu acho que são temáticas que precisam ganhar corpo para além da literatura. Então, de repente, se inscrever para a gente na nossa página do Instagram, a gente consegue acessar, e eu acho que é um jeito bacana de deixar esse livro e a gente, inclusive, indicar outros da própria editora e livros que tratam dessa temática para ter outras referências, para não parecer que a gente é um produto que só quer se dar super bem com isso, porque eu acho que o foco é, de fato, a temática e a causa. E aí, quem corroborar para essa temática, a causa, com certeza vai estar nos nossas nomeações, eu acho. Né, Rebanho? Sim! Sim. Acho que é isso, agradecer. Eu vou... não precisa pedir desculpa não, cara. Eu acho que eu queria agradecer mesmo, assim, aproveitar que é uma live com a editora, né? Agradecer, assim, isso, porque a gente, como ilustrador, é muito importante ser lembrado também, né? Porque parece que tô militando junto com os ilustradores aqui. E agradecer também por elas, por a Carol, principalmente, ter me chamado para esse projeto, porque é muito... Eu não sei onde é que você está, cara. Tá bom. Mas é muito legal como que a gente está aberto, não, a gente ser artista, mas não ser o artista, só o cara que vai dar cor para aquilo lá, mas a gente aprender com um projeto e vestir uma camisa, entender a gente quanto artista nesse país que a gente sabe que a gente está vivendo tempos difíceis, assim, que parece que você falar sobre minoria, você está brigando com alguém. Não, cara, a gente parece não, a gente está brigando com alguém e com alguém que é um sistema que, sei lá, nossa, bom, enfim. E eu quero agradecer porque a Carol ter me chamado e potencializou muito esse meu olhar quanto artista, de falar, cara, existe um pós-Ovelha Colorida na minha vida como ilustradora, assim. Acho de entender, de falar, cara, eu não vou mais ilustrar qualquer livro, assim, eu vou pensar 1000 vezes para ilustrar um livro, e entender isso daí. Apesar de ser minha profissão, eu preciso de dinheiro, gente. Mas assim, ilustrar. Mas pensar mais, assim, de pegar um projeto e falar assim, não, cara, esse projeto ele vai chegar como? Para quem que é esse projeto? O que eu quero quanto artista? Será que eu quero mesmo fazer isso, assim? Então, acho que esse pós-ovelha vai ser
já é, né? Já é uma mudança assim, né, na minha vida. Então, valeu, Carolina Portela. Lindo, Valeu, obrigada a Mariana. vocês por toparem. Desafiador, maravilhosos. Bom, eu também quero agradecer, na verdade, primeiro também a editora Espaço, que eu acho que era o objetivo do livro também, não ser um livro que vai, mas é o diálogo mesmo, a troca, como a Carol falou, e esse espaço eu acho que ele contempla isso, mesmo em dias solitários. Aqui. Mas acho bem importante esse diálogo. E acho que eu vou talvez repetir um pouco o que o Fê falou. Muito obrigada pelo convite dos dois, porque eu vim depois. Eu fui convidada pelos dois, aceita pelo Felipe, na verdade, porque foi ele que escolheu a minha foto. É verdade. E É verdade. então, e como é isso, como é uma recepção, não era só um trabalho encomendado, quase, assim, preciso de umas fotos, daí. Não, na verdade, tipo, entrei acima, daqui a pouco você já podia dar pitaco e tudo. Você já estava sendo. Você já estava dentro, de fato, do processo criativo, de temática, enfim, que acho que é o que o Fê falou. Não é só. É um outro olhar, é o que eu quero com isso, já é um outro. E aprender, na verdade, porque para mim o universo literário é totalmente novidade, é a primeira experiência com isso. E é isso, voltar a agradecer a Capulana por comprar, e não só comprar o projeto, mas eu acho que é caminhar Bancar. junto, na verdade, né? É Total. bancar, tipo, dar a mão e falar, vamos aí. Aí a gente Total. segue junto. E a gente continua, acho que, lutando junto em todas as lutas que a gente tem que travar aí nesse mundo. Total. Com certeza. Em nome da editora, também agradeço muito vocês sempre foram muito ótimos com a gente, e agradeço a confiança e tudo. E vamos nessa. As coisas não estão fáceis, mas a gente vai indo junto. E é isso. Para deixar de falar, quem tiver interesse no livro, mesmo durante a quarentena, pela loja virtual da editora é possível encontrar. E em alguns outros canais que a gente vai deixar na descrição do link aqui. Aí o livrinho. Para quem quiser ver. Como eu disse, a gente também tem nas nossas redes sociais a contação desse livro feita pelos três. E então vale a pena dar uma olhadinha e depois, se possível, arranjar o livro também para poder sempre ver. Tá na mão, tá bom? Então, obrigada pela presença de todos nessas entrevistas, a presença dos estudantes, para que todo mundo se cuide. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Mari. Gente, Obrigada.